Minha gente, vitória do PSG de virada, novamente, inclusive, para cima do Tottenham, 5-3, uma partida com muita coisa para a gente falar e, obviamente, também sobre gol brasileiro, sobre recorde brasileiro, teve hat-trick inédito no jogo, então vamos falar um pouquinho sobre essa vitória do PSG, que é importantíssima para a tabela, deixa o PSG muito mais tranquilo para essa reta final, ainda enfrenta o Atlético Bilbao, o Sporting e também o Newcastle. Então, partidas, especialmente essas duas primeiras que eu falei, um pouco mais acessíveis, né, diante da teoria, né, obviamente, mas um PSG que faz uma fase de liga bem diferente da temporada passada. Óbvio que o que importa é a reta final, mas vai navegando em águas mais tranquilas nessa Liga dos Campeões. Vinha inclusive de uma derrota para o Bayern de Munique, aqui mesmo no Parque dos Príncipes, e agora esse 5-3 com algumas questões importantes, é verdade, mas ainda assim com pontos interessantes para a gente trazer por aqui. Se você está por aí e, obviamente, está satisfeito com o PSG ou está chateado com o Tottenham, não interessa, deixa aqui o seu like porque ajuda o vídeo a chegar para mais pessoas. Comentários também sempre bem-vindos. Atenção, o hype está liberado, então podem também hypar por aqui. Confiram se estão inscritos no canal. Seguinte, o PSG saiu atrás no placar, Richarlison marcou o primeiro gol. O Richarlison, inclusive, faz uma temporada em que ele tem ganhado muita confiança, não só do Thomas Frank no Tottenham, mas também do Ancelotti na seleção brasileira. A gente conversou, inclusive, com ele sobre isso, né? A importância dele ter essa confiança. O Tottenham tem um momento complicado na temporada, mas o Richarlison tem marcado os seus gols e tem ganhado essa confiança. É importante para a briga que ele tem em estar na Copa do Mundo. Aí depois a gente teve o Vitinha marcando o primeiro gol, empatando. Aí Colomoni, ex do PSG, inclusive, voltou a colocar o Tottenham na frente. E aí Vitinha marcou novamente, empatou novamente o jogo. Depois Fábio Ruiz fez o terceiro do PSG, depois a gente teve Pátio, e aí o Tottenham ainda, Vitinha fez mais um de pênalti, e o Colomoni fez também já no finzinho não, nem tão finzinho assim, mas fechou o placar com os 3 gols do Tottenham, né? 5-3 para o PSG. O Vitinha fez pela primeira vez na carreira 3 gols. Ele, inclusive, contou pra gente que, na verdade, ele nunca tinha feito nem 2 gols numa mesma partida. Ele já tinha 8 assistências na temporada, mas obviamente ainda não tinha marcado tantos gols, e fez um hat-trick nesta noite aqui de quarta-feira. Assim, a temporada dele e do João Neves, assim, são coisas primorosas, tá? O João Neves é o artilheiro do PSG na temporada, já tem hat-trick também nessa temporada, são 6 gols, e é um PSG que tem visto os seus atacantes deixarem um pouco a peteca cair, né? Estão devendo, na minha opinião. É verdade que teve muita lesão, o PSG ainda não conta com Désiré Doué, de lesionado não tem o Hakimi, mas aí obviamente não é atacante, apesar de funcionar muitas vezes como, mas é um PSG que tem conseguido sobreviver e muitas vezes jogar bem, como foi o caso de hoje, especialmente. Na verdade, foi uma partida irregular, o Tottenham teve bons momentos na partida, mas que tem conseguido os resultados, seja jogando bem ou não tão bem, com outros jogadores, né? O João Neves, o Vitinho, o Fábio Ruiz marcando, hoje o Pátio também, e os atacantes estão devendo, essa é a verdade, porque Barcola não faz um grande início de temporada, o Dembélé, lesão aqui, lesão ali, entrou no segundo tempo, mas obviamente, enfim, não está ainda no seu top. É uma temporada com muitas lesões, muito picada, né? Muito truncada do Dembélé. Tá assim, dificilmente vai conseguir fazer uma temporada como fez na temporada passada, apesar de que vamos lembrar que na temporada passada, até ali dezembro, o Dembélé não fazia uma grande temporada, tá? Então, vamos ver se algo muda por aí. Não me parece, tá? Mas quem sabe. E quem mais? O Kvaratskhelia também não faz uma grande temporada em termos de números, em termos de gols. O Désiré Doué está lesionado, então também é outro jogador que não tem tantos gols assim. E aí, quem mais? O Luiz Henrique tem colocado garotos da base. Hoje, por exemplo, foi o Quentin Jantu, garoto de 18 anos, que inclusive tem um perfil muito goleador na Youth League, né? Na verdade, com o PSG
na base do PSG, nas competições de base do PSG, mas que, assim, não foi uma partida ruim dele, mas não deu conta do recado, e o PSG vencendo de 5-3, mas sem nenhum gol dos seus atacantes. Eu acho que isso o copo meio cheio é de que os outros jogadores resolvem. Eu até conversei com o Luiz Henrique sobre isso, né? Da importância de você ter outros jogadores na hora que os seus atacantes não estão funcionando, ou estão lesionados, ou enfim, não estão numa grande fase. Mas também você pode ver pelo lado, o copo meio vazio é que você tem atacantes que não estão marcando. E aí, ok, Dembélé tá tendo lesão, Doué também não está disponível, mas o Barcola precisa se apresentar um pouco mais, precisa começar a ganhar protagonismo quando, especialmente, não se tem Dembélé nem Désiré Doué. Ele é o jogador para assumir esse protagonismo, assim como o Kvaratskhelia. Para mim, os atacantes do PSG estão devendo um pouco nessa temporada, e aí, repito, a parte do copo cheio é que os meio-campistas estão, não só eles, mas especialmente eles estão resolvendo, porque o PSG, assim, o PSG ia perdendo. O PSG hoje teve muitas falhas. É difícil analisar um pouco a parte tática do jogo atrás do gol, né? Quando a gente assiste atrás do gol. Então não vou entrar tanto nesse mérito, mas nesse sentido, o PSG teve momentos de muita desconexão, especialmente no início do primeiro tempo. E depois acorda, enfim. E aí tem uma grande partida. Mas é um PSG que, se na temporada passada, especialmente na reta final, né? Essa é a verdade. Começou a ver os seus atacantes aparecerem. Nessa temporada eles estão sumidos no início, mas aí eu volto a repetir. O PSG faz navega nessa primeira parte da fase de Liga, da Champions, em mares muito mais tranquilos do que na temporada passada, mas tem problemas. E problemas parecidos, porque na temporada passada a gente criticava muito, e assim, foi o principal tema do primeiro semestre do PSG, a falta de eficácia do PSG. O PSG às vezes finalizava 20, 25 vezes nas partidas, fazia bons jogos de controle, mas não conseguia matar o jogo, não conseguia ser eficaz. E isso, obviamente, era uma crítica muito grande aos atacantes do PSG até dezembro, tá? E depois de dezembro a coisa deslanchou, especialmente com Dembélé, e aí Désiré Doué, Kvaratskhelia chega em janeiro, e aí esse PSG muda de rotação no seu ataque. Mas nessa temporada o PSG também está tendo esse problema por motivos diferentes. Acho que a questão da lesão, o Dembélé quase não teve sequência de jogo, e acho que isso faz diferença. O próprio Désiré Doué também, o Barcola muitas vezes jogou com incômodo porque não tinha outro jogador, e ele jogou de certa forma até, mas no sacrifício, porque se não tivesse se não tivesse liberado pelo departamento médico, não teria jogado. Mas jogou com um pequeno incômodo, sem estar 100% fisicamente, porque era ele que precisava aparecer, era ele que precisava ser protagonista. Então, motivos diferentes, mas ainda assim é um PSG que está sofrendo com a falta de eficácia, a falta de, enfim, de números dos seus atacantes, mas, diferente da temporada passada, outros jogadores estão aparecendo para resolver esse problema. No fim do jogo, eu já estava, inclusive, na área de entrevistas, eu nem vi, o Lucas Hernandes foi expulso, e aí vale lembrar, o Nuno Mendes saiu no intervalo, então é algo para a gente ficar de olho, para ver se é uma lesão um pouco mais séria, se foi um pouco mais de precaução, mas saiu. E vale lembrar de novo, o PSG não tem Hakimi, e para mim são os dois melhores laterais da atualidade, e ficar sem os dois é pesado, ainda que seja em Ligue 1, ainda que seja contra, talvez, Atlético Bilbao, enfim, aí depois Sporting só é ano que vem. Mas vamos ver, isso a gente vai precisar esperar um pouquinho para saber qual que é o resultado. Mas é isso, assim, 500 partidas do Marquinhos, vou falar um pouquinho sobre isso. Se você está por aí ainda, não esquece de deixar o like. O Marquinhos, para mim, ele é o maior jogador da história do PSG, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Ele é o melhor jogador da história do PSG? Não, mas ele é o maior jogador deste PSG. Ele já era jogador com mais partidas na história do clube, mas quando ele chega ao número 500, é um número muito simbólico. Ele se junta assim a jogadores neste século como Müller, como Messi, o Benzema também tem pelo Real Madrid. Enfim, são assim jogadores que marcam era no clube. O Marquinhos passou assim tudo que você pode imaginar com o PSG, foi do inferno ao céu, e nunca desistiu e nunca deixou de acreditar nessa equipe, e os torcedores sabem disso. Então tem uma conexão aí de ser o maior jogador da história do PSG, uma lenda do PSG, que tem uma questão de sentimento, de conexão, de identidade, de orgulho
dos torcedores se sentirem representados e vistos, respeitados pelo Marquinhos, que outros jogadores não têm. O maior artilheiro da história do clube, Mbappé, não tem esse carinho e essa conexão com a torcida. Quando a gente pergunta muitas vezes, né, quem é o melhor jogador da história do PSG, muitos citam o Mbappé. E claro que o Messi passou por aqui, claro que o Neymar passou por aqui, mas obviamente não deixaram essa marca de forma tão estatística, né, como o Mbappé deixou. Então, se fala muito o nome do Mbappé, é muito citado aqui, mas sério, eu nunca encontrei um torcedor do PSG que me dissesse que Mbappé era ídolo, já que é um grande jogador, agradeço demais pelos gols, faz parte da história, isso e aquilo, mas quase nenhum deles admira o Mbappé como um ídolo, como conexão, sabe? E eu nunca encontrei um torcedor do PSG que não sinta isso pelo Marquinhos. Então, para mim, ele é o maior jogador da história desse clube e que continue ainda, enfim, algum tempo por aqui. Eu fico bastante feliz de cobrir uma parte, né, pequena da carreira do Marquinhos aqui neste PSG. Então é isso, hat-trick inédito do Vitinha, 500 partidas usando a camisa do PSG para o Marquinhos, Richarlison marcando, falei rapidamente, né, importante ele ter confiança, vamos ver se ele é esse jogador, o Ancelotti dá essa confiança para ele nas convocações, eu particularmente teria outras escolhas, mas ele está marcando os gols, né? Ele está ganhando a confiança nesse sentido. É isso, gente. Quinta rodada da Champions e o PSG, atual campeão, garantindo muitos bons pontos por aí e se mantendo lá na parte de cima da tabela.